Quero trazer para você uma dica hoje especial no que tange aí a identificação criminal, certo? Vinculada à Lei 12.037 de 2009, com a identificação criminal lá do artigo 9º inserido pela Lei 12.654 de 2012, uma lei relativamente nova, que também trouxe a questão da identificação criminal aos condenados, certo? Sendo que a Lei 12.037, a identificação para os indiciados, ali na parte investigatória. Só que a Lei 12.654 trouxe a identificação compulsória para os condenados. Então, vamos entender isso? Vamos entender para que, quando cair na sua prova, você não tenha nenhum tipo de problema, a gente cercar esse assunto, esse ponto, para que você não se depare com surpresas do próprio examinador. Tranquilo? Beleza. Inicialmente, vamos fazer valer o conceito de identificação criminal, né, na Constituição Federal do artigo 5º, inciso 38, que vai de encontro hoje com o advento da Lei 12.037 de 2009, vai de encontro com o artigo 1º dessa referida lei, que trata, de fato, da identificação criminal em si. Então vem aqui comigo no slide, a identificação criminal na Lei 12.037 dispõe sobre a identificação criminal. Artigo 1º, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. O que nós possamos identificar aí e entender neste contexto do artigo 1º é que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Então, se o sujeito, o indiciado, o acusado chegar na delegacia para se identificar no aspecto de colocar como posição de indiciado, principal suspeito, ele não poderá ser submetido a uma identificação criminal, que nós vamos ver quais são os tipos, que temos aquela identificação por foto, aquela identificação datiloscópica, né, os dedos, o famoso tocar piano, e aí isso não é mais possível hoje, com o advento desta lei, salvo nos casos previstos, certo? Beleza. Então, veja bem, a Lei 12.654, que é a lei que modificou a identificação criminal na Lei 12.037 de 2009, no seguinte aspecto, no aspecto de perfil genético, lá no artigo 5º, parágrafo único, artigo 5º, parágrafo único da Lei 12.037 de 2009, né? Instituiu aí essa Lei 12.654 e instituiu dois procedimentos distintos. Vamos lá. A possibilidade da coleta do material biológico para obtenção do perfil genético com vista à identificação criminal. Vejam bem, pessoal, aqui é uma exceção, certo? Qual é a regra? A regra artigo 1º. Nós vimos agora, artigo 1º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. E a identificação criminal, nós temos dois pontos, por meio da fotografia, né, e por meio da coleta das digitais, que é o famoso tocar piano, certo? Agora, esta é na via inquisitorial. Inquisitorial. Na via inquisitorial, certo? Esse primeiro ponto, certo? Depois nós temos a identificação compulsória. Essa aqui não, pessoal. Essa aqui é lá na execução penal. Na execução. Certo? É na execução penal a identificação compulsória do perfil genético, mediante a extração de DNA. Certo? Então veja bem, pessoal, a Lei 12.654 trouxe consideráveis mudanças. E nesta segunda identificação aqui, ela inseriu lá na Lei de Execução Penal, lá na Lei de Execução Penal, na Lei 7210 de
84, o artigo 9A. Opa! 9A. Que trata, pessoal, trata especificamente da identificação compulsória, tá certo? Beleza, pessoal. Então, veja bem, volta aqui comigo. Nós podemos identificar, então, dois tipos de mudanças ocorridas com o advento 12.654. Ela inseriu no artigo 5º, parágrafo único da Lei 12.037, que é a lei da identificação criminal, na via inquisitorial, na via de investigação por parte dos inquéritos policiais, certo? Inseriu a possibilidade de extração de DNA da pessoa que precisa ser identificada para fins de procedimento investigatório, se for imprescindível essa identificação. Então, a regra é o civilmente identificado, não pode ser identificado de forma criminal. Mas, se a autoridade policial perceber que é imprescindível, que não tem outra alternativa a não ser a coleta de um DNA deste investigado, deste indiciado, para o sucesso das suas investigações, poderá o sujeito se submeter a esta coleta. Essa coleta que pode ser feita de que forma? De forma da saliva, de forma da coleta da saliva, do sangue, entendeu? Ou outro material genético, certo? Beleza. Então, na Lei 12.037, tivemos a modificação do artigo 5º, parágrafo único, com uma determinada exigência na exceção do artigo 3º, inciso 4 da Lei 12.037. Beleza. Então, indo para a Lei de Execução Penal agora, a Lei de Execução Penal em si diz assim, que se o condenado que por crimes hediondos, a lei não diz equiparados, mas nós podemos dar o tratamento também aos equiparados, hediondos. E aquelas pessoas que foram condenadas a crimes cometidos com violência e grave ameaça, essa pessoa, ao ser condenada, ela deverá se submeter à extração de DNA com todo um procedimento correto, que é feito pela própria polícia, para fins de identificação criminal. Professor, para que essa identificação? Essa identificação, pessoal, é justamente para quando o condenado tiver cumprido pena e ser feita uma investigação antes da sua condenação ou após a sua condenação por um crime que eventualmente ele venha cometer, já tem ali no banco de dados da própria polícia a sua identificação com seu perfil genético. Para quê? Para que não ocorra erro na identidade deste condenado, entendeu? Para que não ocorra erro na identidade desse sujeito. Por quê? Precisamos tomar cuidado com a questão de homônimos, aquelas pessoas que têm nomes idênticos e eventualmente serem condenadas de forma indevida, né? Um inocente ser condenado, né? Por um crime que jamais cometeu. Então, veja bem comigo, vamos aqui no slide, onde mostra aqui o artigo 5º, né? Que eu falei para vocês que a identificação criminal incluirá o processo datiloscópico, as mãos, o fotográfico, certo? E que serão juntados aos autos da comunicação da prisão em flagrante, do inquérito policial ou outra forma de investigação. Então, esse artigo 5º aqui, pessoal, é da Lei 12.037. Nossa, que tá ruim o 12.037. Certo? Da Lei 12.037. Então, veja bem, na Lei 12.037, certo? Nós já vimos a questão de inquérito, investigação, certo?
Aí diz assim, na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Beleza, então está aqui a previsão legal na via inquisitorial, certo? Na parte de inquérito. Beleza, agora vamos lá. Quais são os tipos de identificação criminal permitidas hoje, então? Permite a lei, desde a vigência no regulamento novo, que é a Lei 12.654, 12.654, né, do ano de 2012, a identificação datiloscópica, fotográfica e agora, pessoal, tome cuidado que isso pode cair na sua prova, a extração pelo perfil genético, certo? Poderá então, pelo perfil genético. Não esquecendo que esta recaiu também sobre o artigo 9º-A, introduzido pela lei, introduzido na Lei de Execução Penal, certo? Que é onde fica a minha dica aí para os estudantes da carreira policial, né? Os agentes penitenciários e carreiras de delegado. Os condenados por crimes praticados dolosamente, cuidado, com violência de natureza grave contra a pessoa, contra a pessoa. Então, crimes aí, por exemplo, de roubo, né, pessoal? Extorsão mediante sequestro, ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, serão submetidos obrigatoriamente, não é uma faculdade, o sujeito condenado, ele tem que ir lá na polícia, certo? Lá no Instituto de Identificação, né, de DNA, lá ele se submete a um procedimento de coleta, geralmente a extração se dá pela saliva, certo? A identificação do perfil genético, mediante extração de DNA, aí o ácido desoxirribonucleico é um composto orgânico, pessoal, um composto orgânico que faz com que as células vivas, né, fiquem armazenadas neste composto, certo? Por técnica adequada e indolor, certo? É uma técnica também pela extração da saliva, tá certo, pessoal? Então, isso foi inserido aí, volta aqui comigo, isso foi inserido com o advento da Lei 12.654. Então, qual é a minha dica? Identificação criminal, modificação pela Lei 12.037. Até aí tudo bem, tínhamos dois procedimentos, o fotográfico e o tocar piano. Beleza, mas com o advento da Lei 12.654 de 2012, inseriu o quê? A coleta do perfil genético. Beleza, a Lei 12.037 é lá na via inquisitorial, na via de investigação. Beleza, e na via condenatória, uma vez que o sujeito já tem condenação. Joia, artigo 9º-A da Lei 12.654, ou melhor, inseriu na Lei 7210 de 84, que tem a previsão de quê? De a coleta obrigatória para aqueles sujeitos que cometeram crimes praticados mediante violência e grave ameaça contra a pessoa, deverão obrigatoriamente se sujeitar à coleta do seu DNA. Para fins de quê, pessoal? Não é para fins de prova. Não é fim de provas, até mesmo não pode ser utilizado para fim de prova no processo. Cuidado com isso, que o examinador pode colocar que é para fins de provas. Não, nós estamos falando aqui especificamente de identificação criminal. Deverá se submeter para fins de identificação criminal. Inclusive, nos bancos de dados que são previstos o sigilo nos bancos de dados com a fiscalização do próprio Ministério da Justiça, esse material coletado deverá ficar de forma sigilosa e somente para a utilização de fins criminais e identificatórios é que poderão ser utilizados. Tá bom? Fica a minha dica aí então, pessoal, para que você que esteja estudando aí nos concursos da carreira policial,
para que você não caia na pegadinha do examinador, tá certo? É somente para fins de identificação criminal, seja na via inquisitorial, seja na via condenatória. Um abraço.